Amém, amados? Deixa eu ler um trechinho da palavra de Deus. Lá em João capítulo 10. João capítulo 10, se você puder abrir comigo. João capítulo 10. Breve mensagem sobre o bom pastor. O tema que eu pensei e separei aqui era sobre ser. Pode se assentar, mesmo com toda a reverência à palavra do Senhor, pode se assentar. Sobre ser. O que é ser pastor, né? E Jesus nos ensina com clareza, com tranquilidade, sobre as características do bom pastor. João 10 fala assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquele que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós pedimos que de maneira especial o Senhor possa abençoar o nosso coração nesta manhã. Ao percebermos que o Senhor, através de Jesus, nos abraçou, nos acolheu, nos protegeu, nos cuidou e nos direcionou a uma vida de graça, de verdade e de sabedoria. Que a tua presença se manifeste aqui nesta manhã, Pai, e que o Senhor nos ajude a sermos ovelhas que amam a tua palavra, que andam nos teus caminhos e que olham para Jesus. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Amém. A palavra pastor, ela tem várias conotações e diversos significados, e principalmente com o tempo ela foi ganhando outros significados, mas é interessante que o pastor é aquele que cuida, o pastor é aquele que direciona, o pastor é aquele que caminha ao lado de suas ovelhas, o pastor é aquele que dá direção, visão, né? E o pastor, na raiz da sua palavra, né, é aquele que trata e anda próximo das ovelhas. Eu busquei vários significados, para pastor, e até
ao preparar essa mensagem, assisti, né, algumas ilustrações e li sobre pastor, né? E é interessante esse processo de quando ele fala aqui, né, que ouvem a sua voz e o seguem. Hoje a gente vive num mundo urbano e às vezes nós não temos a noção disso, né? Uma das ilustrações que eu li fala de uns pastores que estavam na Síria, e ali até hoje tem lugares que cuidam das ovelhas, né, no modo mais antigo, né? Hoje tem com a pecuária crescendo cada vez mais, diversas formas de você cuidar ali de ovelhas, de outras formas que não é a forma primitiva. E ali fala que o moço foi falar assim: eu vou tentar entender, né, como que esses pastores conseguem identificar quais são suas ovelhas. Tinha um lugar ali, tinha umas 100 ovelhas, né? E tinham 3 pastores. Então, como que vai saber qual que é a ovelha dele? Se misturou, se isso. E o moço falou para ele: não, é muito simples, é só chamar, né? E ele fala: é só chamar, é só chamar. E daí foi o primeiro e foi lá, e chamou as suas ovelhas e saiu 30 ovelhas com ele. 30 ovelhas. E daí foi o outro, e saiu mais 30 ovelhas com ele. Ficou ali as outras 40, né? Aí o moço falou: não, e agora eu então vou chamar. Aí o pastor falou: não, pode tentar, vai lá e chama. E ele, e a ovelha nem se mexia, né? Porque não reconhecia a voz. E aí o pastor foi lá, e ela veio. É interessante que mostra que as ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor. E ser pastor é muito mais do que ser um pregador. Hoje tem muitas pessoas que falam assim: eu sou pastor, mas na verdade é só um pregador. Não tem ovelha, não cuida de ninguém, né? Só prega. E ser pastor vai muito além de pregar. Na verdade, se nós formos ver nas características, né, desde o seminário que eu estudo, uma das coisas que é menos importante dentro desse processo é a pregação. Não que a pregação não seja importante. A pregação é importante como orientação, como direcionamento, como conselho, mas dentro do cuidado, né, do cuidado das pessoas, não. Então é interessante que tem muita gente que hoje que é mais pregador do que pastor, e nem é pastor. Tem gente hoje que é mais administrador do que pastor. Ah, não, mas precisa ser pastor para ser administrador. E na realidade não precisa, né? Mas tem gente que é mais hoje administrador, que às vezes está lá sentado somente numa cadeira, fazendo coisas administrativas da igreja e não pastoreia mais. Tem gente também hoje que é mais conferencista, professor, e não é mais pastor. Ser pastor vai muito mais além do intelecto, né? Muito mais além do conhecimento. Ser pastor é caminhar lado a lado, é ouvir, é sentir paixão pelas almas, é desejar a salvação das pessoas, é buscar a ovelha desgarrada. Eu sei que hoje muitas ovelhas desgarradas, elas não dão nem acesso a pessoas, mas aqueles que dão e aqueles que querem, o pastor deve buscá-lo, deve tentar, né? Então a importância desse processo é aquele que
que tem paixão pelas boas novas. Ser pastor é festejar a alegria dos irmãos. Ser pastor é chorar com os que choram, né? É estar ao lado daqueles que sofrem. Aquele dia a gente saiu aqui da igreja, né? Eu falei a semana até do Adriano, que perdeu a esposa, né? E ele foi, minha ovelha, uns 10 anos atrás, mais, né, pastor, até? E eu fui lá no velório, até aquele dia saí um pouquinho mais cedo do culto, fui lá, dei um abraço nele e falou: pastor, obrigado por você estar aqui. A gente sabe o que ela fez, sabe o quanto ela serviu, o quanto ela amava a igreja. E a presença dos pastores nossos aqui me fortalece e fortalece a minha vida para cuidar do meu filho. A esposa dele faleceu e ele tem um filhinho de 8 anos. A gente festeja, né? Ao mesmo tempo que festeja a alegria de alguém que se gradua na faculdade, alguém que arruma um emprego, alguém que tem uma promoção, né? Alguém que vence uma batalha, alguém que consegue vencer o pecado, alguém que fala: ó, pastor, agora eu larguei isso e agora estou vencendo. A gente festeja essas alegrias, mas a gente também sofre junto com aqueles que sofrem, que perde alguém querido, que começa a enfrentar uma doença, que começa a ver alguns acontecimentos. Tem coisas da vida que parece que acontece de uma hora para outra, né? E vai acontecendo, e parece que a hora que a pessoa te liga uma vez, aí ela te liga outra, e ela te liga outra, e parece que é uma coisa atrás da outra. E ser pastor é estar junto também nesse momento, né? Sem saber o porquê. O pastor não sabe de tudo, não. Mas às vezes só de estar perto já dá uma força para alguém, né? Só de estar ali do lado já dá um ânimo. Só de ter feito uma oração já fortalece diante das dificuldades. Ser pastor é chorar também. Chorar pela ingratidão de homens. Tem pessoas que são ingratas. Tem pessoas que nos abandonam. Tem pessoas que nos traem pelas costas. Tem pessoas que nos traem pela frente. Não foi assim com Jesus? Judas não lhe deu o beijo da traição? Ser pastor também é chorar pela ingratidão, né? Ser pastor é enfrentar muitas vezes a crítica, falso testemunho, chorar com aquele que está ali chorando com alguém que perdeu alguém, é ser esquecido. Não é só ovelhas que muitas vezes parecem ser esquecidas. Jesus nunca se esqueceu de ninguém, mas pastor também se sente às vezes esquecido, né? Se sente muitas vezes abandonado, se sente muitas vezes solitário, né? A maioria dos grandes homens de Deus, no final da sua vida, foi de solidão. E às vezes a gente não entende, né? Chorar com uma família necessitada, um pai, uma mãe de um menino que se envolveu nas drogas, ou uma menina que se envolveu nas drogas, sabe? Com uma família que está enfrentando a perseguição de um traficante, está enfrentando um problema de prisão do filho, por justiça ou por injustiça. Quantas injustiças nós não vemos no Brasil? Quantas pessoas nós não vemos sendo levadas sem culpa alguma, né? Sendo caluniadas. Depois de soltou, eu sempre lembro
daquele texto de um livro que fala, né? Quando alguém tinha caluniado e inventado falso testemunho de uma pessoa, a pessoa falou: vem comigo. Vamos na Torre do Castelo. Um lugar como a Torre do Castelo. Né? Vamos lá nessa torre. E agora eu vou soltar um saco de pena aqui, com esse vento. É possível pegar todas essas penas de novo? É isso que muitas vezes uma calúnia, um falso testemunho, algo faz com alguém. Não é possível. Mas muitas vezes o papel do pastor é: eu te perdoo, meu querido. Eu te perdoo. Não vou carregar comigo isso. Né? E às vezes é isso. Ser pastor também é isso. E às vezes ajudar alguém que sofreu isso também. A perdoar. A perdoar. Sabe? É ao mesmo tempo que nós nos alegramos com quem se alegra, choramos com quem chora, mas nunca esquecemos do nosso compromisso e nosso interesse é pregar a Cristo. Ao Cristo ressurreto, ao Cristo vivo, ao Cristo que perdoou também aqueles que se levantaram contra ele, ao Cristo que não se envolveu nos negócios desse mundo, ao Cristo que estava com o coração sempre pronto a dizer sim, em favor do pobre, em favor da viúva, em favor do necessitado, em favor das pessoas que necessitam. É o nosso papel como pastor, pregar a esse Cristo, sabe? Ao mesmo tempo que também ser pastor é muitas vezes ser pai, né? Não é ser pastor, não é isso. Cada um tem seu pai, cada um tem sua mãe, né? E nós não devemos como pastor tomar esse papel. Mas é disciplinar com carinho, ajudar e exortar, né? É andar na presença das pessoas, levando cada um, cada homem, cada mulher a obedecer a palavra de Deus e a obedecer a Bíblia. Sabe? Ser pastor é ser justo, é saber dizer não, quando a emoção muitas vezes manda dizer sim. Às vezes a nossa emoção quer falar sim. A gente fala: não é esse o caminho, não é essa a direção, não é isso que Deus tem para a sua vida. Ajudar a pessoa a buscar, né, a escolha certa. A gente como pastor não deve tomar decisão pelas pessoas, mas a gente deve orientar para que ela saiba buscar e tomar a decisão certa. Direcionar suas vidas, sabe? Porque eu entendo que cada pessoa toma a sua decisão. E as consequências das suas decisões são suas, não são minhas. Então eu não posso tomar decisão por você. Mas eu posso te ajudar, te orientar. Falar para você: lê a Bíblia. Não toma decisão precipitada. A própria palavra de Deus diz no livro de Provérbios: peca quem é precipitado. Espere. Uma pessoa essa semana mesmo, olha como o tempo passa rápido. Já faz 4 anos. Olha como o tempo passa rápido. Já faz 8 anos. Olha como o tempo passa rápido. Já faz 12 anos. Tem algumas coisas que a gente quer tomar decisão muito rápida e não muda muita coisa na nossa história. Então aguarde mais um pouquinho, que isso pode mudar a nossa história. Espere um pouquinho. Não tome decisão rápida, né? E se for possível remediar e acertar, acerte rápido isso. Não deixe para depois. Não fique enrolando, né? Senão a gente acaba não tendo aquele tempo de paz na vida.
Só tempo de enrosco, só tempo de problema, só tempo de dificuldade. Né? As dificuldades vão vir para pessoas crentes, para pessoas não crentes. Para pessoas que amam a Deus, para pessoas que não amam a Deus. Mas Deus quer nos dar tempos de tranquilidade e paz. Deus quer demonstrar o seu favor sobre as nossas vidas. Demonstrar a sua graça, a tua presença. Ser pastor também é olhar para aqueles que estão necessitados. Não medir esforços pela paz. Pacificar os pais e os filhos, maridos, esposas, sogros, genros. Ser pastor é dar, sabe, aquilo que lhe pedem. E muitas vezes aquilo que não lhe pedem. Separar algo para pessoas que precisam. Tentar abrir as portas para aqueles que necessitam. E tantas outras coisas. Ser pastor é aquele que luta pelo perdão. Ser pastor é aquele que também, ao mesmo tempo, por exemplo, para a minha vida, é também ser pai, é ser marido, ser filho. Uma coisinha que eu notei aqui, ser pastor é saber envelhecer com dignidade, sem perder a jovialidade. Saber envelhecer com amigos do seu tempo de juventude, ter amigos da sua caminhada cristã, ter amigos da sua jornada pastoral, ter amigos das igrejas, por exemplo, para mim, das igrejas por onde passei. Todas as igrejas que eu passei, tenho amigos lá, companheiros de luta, de jornada, que converso até hoje. Ser pastor também é mesmo depois de morto falar. Abel era pastor de ovelhas. E a sua vida nos fala até hoje. Nos fala até hoje. Ele fez um sacrifício agradável a Deus. A nossa vida, ao servir a Deus, ela fala, mesmo depois da nossa morte, isso é maravilhoso. Eu anotei esse trechinho principal, que é o verso 4 e 5, depois de o bom pastor conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. O verso 11 também, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Um papel de pai, um papel de marido. A palavra de Deus diz lá em Efésios que, do mesmo modo que Cristo olhou para a igreja, o marido deve olhar para a sua esposa. Do mesmo modo, como um pai também deve estar pronto a morrer pelos seus filhos. Pastorear significava e significa até hoje com a igreja dedicar atenção, dedicar zelo, coragem, amor pelo rebanho, ovelhas e irmãos. Isso custa verdadeiramente uma vida inteira. Uma vida inteira. Tem pessoas que nos procuram que são ainda da primeira igreja que a gente pastoreou. Mas você não tem pastor hoje? Tenho. Mas pastor, eu preciso da sua orientação. Mas pastor, eu preciso da sua oração. Mas pastor, o senhor foi pastor num tempo difícil da minha vida. E eu preciso. Às vezes a gente não entende isso, Mas isso é ser pastor. E a gente não pode acompanhar diariamente, mas fazer isso e, procura o seu pastor também para um acompanhamento mais de perto. Sabe, entender esse processo. E às vezes a gente
fica pensando, eu anotei algumas coisas assim, como honrar o pastor. Como que nós podemos honrar o pastor? Ore por sua família e por sua vida todos os dias. Isso é honrar o pastor, né? Lembrá-lo nas nossas orações. Eu sei que muita gente fala, ô pastor, ore por mim, pastor, ore por mim, pastor, ore por mim, igreja, ore por mim. Mas também lembrar do pastor nas suas orações é honrá-lo, sabe? Lembrar da sua família, as necessidades todo o tempo. E eu conheço diversos pastores que estão com muitos problemas, com muitas necessidades, e precisam das nossas orações, sabe? Às vezes a gente vê o pastor no domingo, parece que está tudo bem, e nem sempre está tudo bem, né? Graças a Deus a maioria das vezes está bem, mas nem sempre está tudo bem. A gente enfrenta lutas, a gente enfrenta dificuldades, e das mais variadas possível. Apoie sua visão e ministério. Honrar o pastor também é apoiar a visão, apoiar o ministério, servir na casa do Senhor, sabe? Apoiando a igreja. O que a igreja tem precisado? O que eu posso fazer pela igreja? Como eu posso servir melhor a igreja? Isso também é honrar o pastor. Obedeça ao seu direcionamento, né? A direção, pediu conselho, pediu direção, pediu aconselhamento. Obedeça o seu direcionamento. Seja grato com palavras e atitudes. Elogie, né? Publicamente e no particular. Elogiar, sabe? Aquilo que é bom, aquilo que tem feito bom. Isso é buscar essa direção. Eu anotei algumas outras coisas aqui, mas eu deixo para um outro momento essa mensagem aqui, tá? E eu queria terminar com isso, né? Que nós possamos reconhecer a voz do bom pastor, que nós possamos andar na palavra de Deus, que nós possamos seguir essa direção e que nós possamos, ao mesmo tempo que os pastores cuidam das ovelhas, nós também cuidarmos dos pastores. Uma das coisas que a gente tem feito nos últimos anos e até tem sido feito no distrito Nazareno, por exemplo, é olhar para esses pastores. O pastor Aguiar já tem feito há algum tempo o cuidado com as famílias pastorais, que ele até no Manaim lá construiu várias casinhas para viúvas de pastores. Tem uns 7 apartamentos na frente da igreja central, que a igreja central paga o aluguel para famílias pastorais que perderam o provedor da casa, né? O pastor, e ele cuida ali. Isso é a igreja central, mas o distrito também tem feito, né, nas suas assembleias, para que os pastores tenham cuidado. Tem definido para os pastores titulares das igrejas, né, o cuidado da igreja. Tem sido um tempo também que o pastor, por exemplo, serve 20, 30 anos naquela igreja, para a igreja cuidar depois da sua família, né? E tem feito e pedido para as igrejas para que tenha também por exemplo, pastor é um profissional autônomo. Uma das coisas que lá tem feito é para que a igreja tenha o seu fundo de garantia por tempo de ministério, que chama FGTM, para que os pastores tenham seguro de vida, para que os pastores tenham uma previdência, para que os pastores tenham algo, para que em um momento difícil possam ter um amparo, né? Já não ficar, está enfrentando um momento difícil, vamos começar a levantar a oferta agora. A pessoa está servindo há tanto tempo na igreja. Qualquer lugar que você trabalha há tanto tempo, seu trabalho tem lá, né? E quando não tem, né? Quando não tem, tenha um plano de saúde, né? Então são coisas que a igreja tem pensado e não pensava antigamente. Os pastores sofriam.
Antigamente, às vezes, um pastor falecia o pastor, a igreja ajudava 1, 2 meses, daqui a pouco a família do pastor era um peso para a igreja. E não tinha mais nada. Pessoas que serviam tantos anos na igreja. E a igreja tem pensado com isso, né? Para que tenha um respaldo, né? Para que tenha um auxílio, para que possa cuidar. Às vezes a gente não pensa, às vezes a gente tem que pensar até não é como pastor só, como pessoas, né? A gente tem, se uma pessoa da família sofrer, tem um seguro de vida que resguarda o outro, tem uma previdência privada que cuida num momento difícil, tem, não é? Às vezes a gente espiritualiza muito as coisas que a gente pode fazer, sabe? Aqui eu estou falando como homem, como pessoa. Às vezes a gente espiritualiza muito as coisas, mas tem coisas que a gente pode fazer e cuidar, para que o nosso cônjuge seja amparado, para que os nossos filhos sejam amparados, para que as pessoas que nós estamos cuidando, qualquer um pode sofrer. E se sofrer, você tem como pagar o inventário? Você tem como enterrar alguém com dignidade? Você tem como ter um amparo para essa vida? São verdades que a gente precisa pensar no mundo atual de vida, né? E não só pensar no nosso pastor, mas pensar no nosso companheiro, nossos filhos, no cuidar de quem está do nosso lado, né? É uma verdade, para que não seja um peso para ninguém, muito menos para a igreja, mas para que a gente possa estar. A igreja sempre tem feito seu papel. Quando a gente precisa aqui, quando tem pessoas que precisam, a gente ajuda aquele momento difícil de luto. Mas se cada um de nós pensarmos, né, e refletirmos e cuidarmos para que todos sejam amparados, não há um peso para ninguém, e há um cuidado. Do mesmo modo que os pastores e o nosso pastor, que é Jesus, cuida de nós, nós também podemos cuidar um dos outros. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço, Pai, nesta manhã de maneira especial, que a Tua presença santa, a Tua presença poderosa, possa vir sobre as vidas, Senhor, de cada um aqui, Pai. Obrigado por Jesus, o nosso bom pastor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença maravilhosa em nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, sobre cada um de nós. Obrigado pelos líderes, pelos pastores que o Senhor colocou na nossa vida e tem colocado, Pai. Que o Senhor continue os amparando, os fortalecendo e os direcionando segundo a Tua palavra. Que eles possam firmemente seguir o Senhor, Pai, e cumprir os Teus propósitos sobre esta terra. Que a Tua presença maravilhosa e poderosa, Pai, abençoe as nossas vidas, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.